Bom, senhores, vamos dar continuidade aqui. Eu tive de interromper, portanto, essa continuidade faz parte ainda do tópico Top Fill, parte C. Bom, eu dizia então que a dialética, como método de pensamento, ela está relacionada com a identidade entre a razão e o real. A identidade entre a razão e o real, ela se explica por um movimento de manifestação do uno a partir de um momento inicial em si, que se desdobra em dois outros movimentos, por si e para si. E com isso nós temos, portanto, a conhecida tríade dialética hegeliana, os três momentos da dialética hegeliana, que codificam todo o movimento da realidade no sentido mais amplo e abrangente possível. Agora, esses três movimentos da dialética, eles se podem ser aplicados a este movimento de expansão a partir do uno primordial, através da realidade múltipla. Esses três momentos da dialética, eles também têm que ser capazes de explicar o que acontece no detalhe. Né? Então, nós podemos dizer que até agora, quando nós tratamos da dialética em termos da equivalência entre o real e a razão, nós estamos falando em um movimento da realidade no sentido cosmológico, no sentido mais amplo possível. Aí nós já encontramos a dialética como capaz de capturar o movimento da realidade como método próprio ao pensamento naqueles três momentos. Mas essa tríade dialética, ela não pode ser aplicada apenas a esse movimento de expansão em sentido amplo, cosmológico, digamos assim, mas tem que ser aplicado também aos movimentos particulares da realidade, ou seja, aos instantes, ao tempo vivido, ao tempo cronológico, do qual nós já falamos em outra oportunidade. Então, aí, para explicar como a tríade dialética atua, então, nessa escala micro, e não agora mais macrocosmológica, mas micro, quer dizer, da própria passagem do tempo, nos momentos de passagem do tempo, aí nós temos que voltar à segunda progressão do pensamento hegeliano com relação à ontologia, que, vocês devem estar lembrados, foi tema da parte B dessas nossas emissões, era a relação entre o finito e o infinito. O que eu havia dito para vocês lá, né, é que Hegel tem uma tese que é, de certa maneira, própria, singular, inovadora com relação ao pensamento filosófico, era a tese de que o infinito não é algo além, para além do finito. O infinito é contido no próprio finito, e é o infinito que faz o finito passar. Que o finito é por causa da imersão do infinito dentro da finitude, é por isso que a finitude não é estática, é por isso que ela se movimenta, é por isso que ela passa.
falando em termos temporais, né? Então, todo movimento, melhor, todo tempo, todos os instantes discretos no tempo, eles são marcados, né, por uma passagem. Essa passagem significa exatamente que o infinito está perpassando o finito. O infinito está fazendo os momentos finitos passarem, se transformarem. Portanto, dessa maneira, através da tese de que o infinito é interior ao finito, através dessa tese, Hegel está novamente, de outra forma, através de outros recursos, recolocando a ideia de que a realidade não é estática, de que a realidade está em movimento, de que a realidade é organizada por um princípio racional. E justamente agora, não é, essa relação do infinito com o infinito, ela vai servir para mostrar como a dialética, nos seus três momentos, a tríade dialética, como ela atua no tempo cronológico, que é o nosso tempo. É o tempo que nós vivemos, da nossa existência concreta, certo? Bom, então, o que vai acontecer? Não é? O tempo cronológico é formado por instantes sucessivos. Esses instantes sucessivos são marcados por quê? Pela existência de entes individuais, não só humanos, mas também entes, organismos não humanos. E também objetos inorgânicos. Todos eles estão sujeitos ao tempo. Todos eles, natureza orgânica e a humanidade, todos eles podem ser, estão imersos no tempo. Estão imersos no tempo cronológico. E o que vai dizer o Hegel? Vai dizer mais ou menos o seguinte: enquanto tomados na sua existência finita, só um minuto que deu um barulho aqui, eu vou ter que fechar ali. Enquanto tomados em sua existência finita, ou seja, relativa ao tempo cronológico, todo indivíduo, todo objeto, todo ser aparece como se opondo ao outro. Então, no nosso tempo de existência cronológica, como que o mundo aparece para cada um de nós, tomando a nós mesmos como exemplos. Como o mundo aparece para nós? O mundo aparece através de uma relação de força, uma oposição. Então, essa é a característica da experiência de viver em um tempo cronológico. Tudo que existe está em oposição a tudo que existe. Essa é a experiência da finitude do tempo. Mesmo as coisas abstratas, mesmo as ideias, aparecem dessa maneira inicialmente. Por exemplo, essa aula, essa palestra que eu dou para vocês é um encontro da ideia de um professor procurando explicar Hegel a uma turma, a indivíduos que compõem uma turma que possivelmente não conhecem Hegel ainda. Então, esse encontro, a aula
como algo finito, a aula como algo que está acontecendo aqui e agora, mesmo que seja por uma transmissão virtual, a aula, ela é caracterizada nessa instância da finitude como oposição entre a ideia que eu quero transmitir e a mente de vocês, que nesse momento, não conhecendo Hegel, não conhecendo a dialética hegeliana, é vazia desses conteúdos, mas já contém outras ideias de tempo, possivelmente já tem uma imagem do que seja dialética. Então, o encontro do que eu estou dizendo sobre dialética com o encontro que vocês porventura tenham relativamente fragmentado, isso faz com que a aula seja um encontro onde há exatamente uma oposição. Então, a experiência do tempo finito, dos seres finitos, das ideias no tempo finito, sempre é marcado por uma oposição, um esforço, não é? Um encontro, de certa maneira, forçado. Bom, então, o que o Hegel vai dizer sobre isso, sobre o tempo finito, que todos esses encontros entre seres, objetos, ideias, cada coisa que existe nesse tempo, ele representa para outra uma tese. Tese quer dizer uma posição, que é a posição que afirma a existência dessa coisa para outro, para outra. Então, sempre esse momento inicial da realidade é um movimento forçado, é um movimento de encontro, de oposição, é tese contra tese. Cada ser que existe, pelo simples fato de existir finitamente, ele comporta uma tese, ele comporta uma oposição com relação a outro. Né? Então, no tempo finito, sempre cada ser é uma tese, é uma afirmação de uma existência em primeiro lugar. Mas essa realidade finita, ela é composta por uma infinidade de seres. Então, cada ser, na sua existência material, na sua existência cronológica, afirma a sua existência, ou seja, afirma uma tese. Então, o mundo, o tempo, se caracteriza pela oposição, quer dizer, o encontro de teses. E o que caracteriza a tese de cada ente, de cada indivíduo, é a sua diferença. Não existe equilíbrio nesse ponto. Sempre uma tese vai de encontro à outra, porque elas são diferentes como ponto de partida. Elas são afirmações da realidade de cada indivíduo, de cada ente. Então, não existe uma tese igual a outra. Então, a condição do encontro das teses e o encontro das teses de cada indivíduo, de cada ente, é necessário, porque todos nos encontramos na realidade finita. Toda a tese, ela vai encontrar uma oposição em outras teses. Essa é uma condição da nossa realidade finita. Ou seja, o encontro da tese contrária, que é a antítese. Então, nós estamos agora, como eu havia dito inicialmente, codificando o movimento do tempo cronológico, em termos dialéticos. Nós já temos até agora essa codificação
em dois momentos. A tese que afirma e a condição de que essa tese necessariamente vai encontrar uma tese que a nega, a antítese. Então, toda realidade cronológica, toda realidade finita é marcada pela oposição de teses e antíteses, toda pontuada por a tese e a sua antítese. Não é? Toda tese encontra a sua antítese. Para Hegel, como eu disse, não há equilíbrio nesse momento. A realidade é uma luta da oposição entre teses. Cada uma afirmando a sua particularidade, a sua existência, o seu modo de estar no mundo e no tempo, fazendo com que, então, o mundo da experiência, o mundo do tempo cronológico, seja o mundo da luta, do encontro, da oposição. Bem, agora, é justamente desse encontro de teses, de seres finitos, que mostra o Hegel que vai surgir o terceiro termo, que vai resolver a oposição. Então, tese, antítese e o terceiro momento, a síntese. Então, assim nós temos a tríade dialética hegeliana agora codificando o movimento do tempo. Tese, antítese e síntese. A síntese sendo o resultado daquele encontro inicial, daquela oposição inicial entre dois indivíduos, entre dois entes, mas a síntese o que é? É o terceiro momento porque ela não é nem mais um, tese, nem mais o outro, antítese, mas o resultado do encontro. E o que Hegel vai mostrar é que na síntese, nesse terceiro momento da tríade dialética, vai acontecer, não é, uma transformação, que é justamente o resultado, algo novo que não estava previsto nem na tese e nem na antítese, que se opunham de maneira direta. Agora, esse terceiro momento da dialética, a síntese, significa que algo novo surgiu daquela oposição. A síntese. Então, os três momentos da dialética, no nível da finitude, no nível do tempo cronológico, indicam que da oposição surge algo que não estava previsto, surge algo novo. Então, esses três momentos da dialética, tese, antítese e síntese, eles servem para explicar não só como o tempo se move, como também para explicar como no tempo há transformação, ao surgimento do novo, daquilo que não estava previsto nem na tese, nem na outra tese, na antítese que fazia aquela oposição inicial. Bem, mas essa transformação, como eu disse, não é apenas uma transformação no tempo, mas também, segundo aquela tese ontológica, essa transformação implica que justamente a infinitude da razão, o princípio organizador da realidade, perpasse os momentos finitos. Como é isso? A tese
é a afirmação de um momento finito. A antítese é a afirmação contrária de outro momento finito. Então, o encontro entre esses dois momentos finitos, eles geram, como eu disse, a síntese, o novo, algo que não estava previsto. E isso, para Hegel, é a prova, através da dialética, de que o finito, o tempo cronológico, está sendo passado por dentro pelo infinito. A própria transformação que a síntese indica, o movimento que a síntese produz na realidade, movimento de criação, indica que por dentro do finito, o infinito está se colocando. A razão, como princípio organizador, está organizando justamente essa realidade finita. Por isso é que, não é, o Hegel vai dizer, deixa eu aqui recuperar a fala de Hegel para ilustrar, para nós terminarmos por hoje. É por isso que Hegel vai dizer assim, também em Enciclopédia das Ciências Filosóficas, ele vai dizer: todo finito tem a característica de suprimir-se a si mesmo. E na dialética também está, sobretudo, contida a elevação verdadeira e não extrínseca acima do finito. Isso, Hegel está dizendo o seguinte, que no tempo finito, a oposição dialética entre teses, uma tese e uma antítese, ela indica uma tendência do finito dissolver-se, como ele diz, o finito dissolver-se. E por que o finito é levado a dissolver-se? Porque ele é penetrado pelo infinito, pelo movimento da razão como princípio organizador da realidade. E a dissolução do infinito, a dissolução do finito significa que o finito se eleva a uma realidade que está além dele, mas que não é exterior a ele. Quer dizer, uma realidade que é a realidade da razão, do infinito, que está passando por dentro daquela realidade. E repito, qual é o demonstrativo de que o infinito se desenvolve em função de algo que é superior a ele, mas que lhe é interno? O indicativo disso é a síntese, é a transformação, é o terceiro momento da dialética. Bom, então vamos terminar essa parte C de Top Fill, dizendo que com esses conteúdos que foram desenvolvidos aqui sobre as características da dialética como método do pensamento, elas vão agora nos permitir que entendamos, segundo Hegel, como a transformação dialética se opera na natureza, portanto, ela indica como o tempo, justamente, se organiza na natureza, como esse tempo na natureza ele se transforma e como a natureza, através de vários avatares dialéticos, digamos assim, essa natureza ela acaba por desenvolver também a consciência humana e, portanto, desenvolve o reino humano, a realidade humana,
que se afasta da natureza. Tudo isso através de várias posições do movimento dialético, de várias transformações temporais que vão, né, separar o homem da natureza, a realidade humana da realidade natural. E é esse assunto que vai ser, vai ser o tema da nossa próxima aula sobre Hegel. Sempre procurando nos aproximar, claro, da ideia de história hegeliana, da filosofia da história hegeliana. Certo? Bem, até a parte C, essas nossas audições, aparições, não é? Elas correspondem às aulas do dia 15 de dezembro e 22 de dezembro. Agora, pelo calendário, nós temos também aula dia 29 de dezembro, pelo calendário oficial. Não sei se vai ser possível dar essa aula, mesmo porque eu não vou estar mais na minha casa, então vou ter menos condições técnicas de fazer essa palestra. No entanto, se houver condições técnicas, e digamos assim, se eu tiver uma inspiração hegeliana durante o Natal, eu terei novamente o prazer de estar com vocês. Se não, nos encontramos ao vivo em sala de aula. Então, até a vista. Obrigado, até aqui.